Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração, essa noite abençoada que o Senhor nos dá para estarmos juntos, continuando a nossa série Enxergar Além. E o nosso desafio vem vindo a cada domingo, temos sido desafiados a ver além daquilo que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Temos sido desafiados a enxergar pelos olhos da fé, olhando para a palavra e entendendo por meio dela aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos e quer que nós, desta maneira, consigamos viver melhor neste mundo e influenciar vidas por meio da vida nossa com o Senhor. E hoje a ideia é olhar para o texto de 1 Samuel, capítulo 3, você pode abrir para lá, 1 Samuel, capítulo 3, e falar sobre a necessidade de conhecer a voz de Deus. Então, dentro dessa visão de enxergar além, nós precisamos, neste processo, ver a necessidade de conhecer a voz de Deus. E é claro, se o Senhor colocou isso no nosso coração, é porque muitos de nós ainda não conhecemos a voz de Deus. Talvez estejamos seguindo a Ele, mas não conhecemos a voz de Deus. O texto que leremos, veremos de uma pessoa que morava no templo, mas não conhecia a voz de Deus. Olha que coisa interessante. Ele vivia no templo, mas não conhecia a voz de Deus, mas ele terá essa oportunidade, assim como nós também estamos tendo a oportunidade de conhecer a voz de Deus, a maravilhosa voz do Senhor, como encontramos lá no Salmo, a voz que acalma, a troveja sobre as águas, a voz que é poderosa, mas ao mesmo tempo a voz toda cheia de poder é aquela que acalma o nosso coração e que nos dá toda a direção para esta vida. 1 Samuel capítulo 3, então, uma história bem conhecida, nós encontramos o seguinte, 1 Samuel capítulo 3, a partir do primeiro versículo. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei. Volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse novo ano que nos concede, por esse início em que podemos, por meio das ministrações que têm sido feitas aqui na nossa comunidade, sermos desafiados a enxergar além. E nesta noite, o desafio é vermos a necessidade de conhecermos a Tua voz. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido. Por quê? Porque a história de Samuel é conhecida. A mãe de Samuel não podia ter filho, Ana. Ela então ora, ela chora e pede a Deus um filho.
E aí, então, ela disse, se ela engravidasse, ela então dedicaria essa criança ao Senhor. E assim aconteceu. Ela engravidou, a criança nasceu, e após ser desmamada, ela entrega o menino Samuel para servir no templo. E ele está lá agora servindo ao Senhor no templo, numa época em que o texto trouxe para nós algumas notas que são até bastante interessantes. E aí ele mostra para nós que esse menino está ali servindo ao Senhor juntamente com Eli. E aí então acontece este momento em que o Senhor fala com ele, mas ele entende ou acha que é Eli quem o está chamando. Mas antes da gente continuar, crianças, vamos desenhar. Peguem aí a folha de papel e hoje vocês vão ter um desenho desafiador, hein? Tá? Vocês vão ter que fazer um menino deitado em uma cama, representando Samuel, tá bom? Então, faça aí um menino deitado, pode ser como se fosse um colchonete, um colchãozinho no chão, uma esteira ou mesmo uma cama que você queira fazer, mas tenta fazer aí um menino deitado. Acima do menino deitado, você vai desenhar uma espécie de nuvem, tá? Só o contorno, aquelas nuvens que aparecem nos gibis quando a pessoa fala, tá? Então aquele quadradinho lá, ou aquele sinalzinho de nuvem, e dentro você vai escrever Samuel, Samuel, tá bom? O que é o desenho hoje? O desenho hoje vai representar exatamente o que a gente leu no texto. A hora que Samuel estava dormindo, Deus o chamou. Samuel, Samuel. Então, por isso que a nuvenzinha no alto e lá dentro escrito Samuel, Samuel. Se precisar, pede ajuda do papai e da mamãe. E enquanto as crianças desenham, e elas desenham muito bem, enquanto elas desenham, a gente continua aqui no texto. Como eu ia dizendo antes, esse texto apresenta para nós alguns detalhes que são muito importantes e colocam aí, digamos assim, um pano de fundo em tudo que está acontecendo. Primeiro, o versículo de número 1 fala que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, assim como também as visões. Isso diz para nós, mostra para nós que Samuel chega ao templo e começa a ajudar Eli numa época em que era rara a palavra de Deus. Era raro se ouvir Deus se manifestando como em outros momentos. Assim como também o texto nos diz que por conta disso, Samuel, até por ser novo, não conhecia a voz do Senhor, ou não conhecia o Senhor. O versículo 7 conta isso para nós. E o mesmo versículo 7 diz que a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Mais do que isso, Eli já era velho. O texto diz para nós que ele estava praticamente cego. Olha só que cenário, digamos assim, terrível. Que cenário difícil. A voz do Senhor era rara de ser ouvida, as visões também não aconteciam com frequência. O menino não conhecia o Senhor, nem a voz do Senhor havia sido revelada a ele, a palavra do Senhor não tinha sido revelada a ele. O homem que era o seu, digamos assim, o seu supervisor, já estava cego a ponto de o próprio Samuel ter que desempenhar várias funções, mas é neste cenário que o Senhor resolve se apresentar ao seu filho, resolve apresentar a voz dele, falar com o menino. Os cenários mais difíceis pelos quais nós passamos é o momento que Deus escolhe como um momento especial para falar ao nosso coração. E é por isso que nós precisamos ver a necessidade de conhecer e entender a voz de Deus. E ela vem ao nosso coração, ele fala conosco, assim como falou com Samuel, e nós precisamos entender esta voz. Mas quando a gente olha então para o texto, descobrindo todo esse cenário, a gente vê que a atitude de Eli e também a disposição de Samuel foram os elementos que juntos proporcionaram a Samuel a oportunidade de conhecer e entender a voz de Deus. A atitude de Eli e a disposição de Samuel. Qual foi a atitude de Eli? A atitude de Eli foi instruir o menino. Você vai se lembrar que Deus chama Samuel 3 vezes. E nas 3 vezes Samuel se levanta e vai até Eli. Por quê? Porque Eli
era a pessoa que era o supervisor dele, estava ali com ele. Se alguém me chamou, deve ser Eli. Afinal de contas, Eli agora já está velho, Eli está cego, e eu estou aqui exatamente para ajudá-lo no que for preciso. 3 vezes a voz o chama e 3 vezes ele vai até Eli. Eli, o senhor me chamou? E a resposta é: não, meu filho, eu não te chamei. Volta a deitar. 2ª vez, a voz o chama e ele vai até Eli. Eli, o senhor me chamou? Ele diz: não, eu não te chamei. Pode voltar a deitar, meu filho. 3ª vez, a voz chama Samuel e rapidamente ele vai até Eli. Eli, o senhor me chamou? E aí então Eli percebe que é o Senhor quem está chamando o menino. E aí então Eli toma uma atitude muito importante. Veja aí o versículo de número 9. E ele disse a Samuel: vai deitar-te. E se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. A instrução de Eli foi importante para que Samuel compreendesse e entendesse a voz de Deus. Samuel estava também sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas aí aparece Eli e Eli o instrui. Eli fala para ele: olha, vai deitar. E se te chamar de novo, você responde desta forma. Instrução. Esta era a função dele. Afinal de contas, a mãe deixou Samuel ali para servir no templo sob a supervisão de Eli. E Eli, então, neste momento, instrui o garoto, ajuda-o a entender que quem estava chamando a ele era o Senhor. Esta instrução é muito importante. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente descobre lá em Atos capítulo 8, versículo 30, o momento em que um eunuco está de viagem. Ele está viajando e durante a viagem ele está lendo as escrituras sagradas. Ele tem ali consigo o rolo do profeta Isaías e ele está lendo. E Deus, na sua soberania, coloca alguém naquela estrada cujo nome é Filipe. O Espírito leva Filipe até aquela estrada, diz o texto, uma estrada deserta, quer dizer, de pouco movimento. Mas havia um carro passando ali, talvez uma carruagem passando, e melhor dizendo, Filipe corre ao lado desse carro que está indo, e aí então ele sobe no carro, começa a conversar com o eunuco e percebe que o eunuco está lendo o profeta Isaías. E aí então Filipe pergunta para ele: você está conseguindo entender o que você está lendo? E aí o eunuco responde: olha, como que eu vou entender se não há quem me explique? Percebe, o eunuco tinha na mão a escritura, mas ele ainda não entendia a voz de Deus e houve a necessidade de que alguém explicasse para ele. E Filipe faz isso. Filipe explica e o final da história é que esse eunuco é batizado e segue caminho levando o evangelho para a região aonde ele morava. A função que ele desempenhou no momento aqui com Samuel assemelha-se a que Filipe fez quando se encontrou com o eunuco. O resumo da história é que a atitude de Eli contribuiu para que Samuel conhecesse a voz de Deus. E qual é o desafio para nós hoje? Nós também precisamos ajudar as pessoas a conhecer a voz de Deus. Deus fala audivelmente hoje. Eu creio que Ele pode falar audivelmente hoje e fala audivelmente hoje, quando Ele assim o deseja. Ele é soberano. Mas nós temos a palavra escrita, a Bíblia que nos foi deixada, e a voz de Deus emana da palavra. Então, cabe a cada um que entende a importância de conhecer a voz de Deus, de ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, você vai começar a entender a voz de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a atitude da nossa parte pode ajudar com que muitas pessoas consigam, de fato, entender a voz de Deus. A nossa função como pastor é agir como Eli agiu. Incentivar você, orientar você, instruir você a ler as Escrituras. E nós temos tentado fazer isso.
sempre chamando você a individualmente, a em família, ler a palavra de Deus. Temos incentivado você a ir além dos versículos que você recebe por algum tipo de aplicativo. Temos incentivado você a ler a Bíblia inteira. Investir tempo de qualidade na leitura da Bíblia. E não ler apenas um versículo e falar, agora já está bom, já fiz a minha parte no dia. Não, mas ler um capítulo, 2, 3, dependendo do tamanho do livro, em um dia ler o livro. Está de férias, amplie o tempo da sua leitura. Essa é a nossa função como líderes espirituais dos irmãos. Incentivá-los a conhecer a voz de Deus. Como? Lendo a Bíblia. Como? Orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus esclareça quando você estiver lendo, que a tua mente se abra, os seus olhos se abram e você consiga entender exatamente aquilo que as Escrituras estão falando. Esta é a nossa função, mas esta também é a sua função. É a sua função como líder da sua casa, como líder do seu lar, homem e mulheres. É a sua função como colega lá no trabalho, como vizinho para com os seus vizinhos. É a sua função neste mundo ajudar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus, para que elas então também conheçam a voz de Deus. Para isso, dê Bíblias de presente. Passamos pelo final do ano agora, e aí você deu com certeza presentes para pessoas. Bíblias, dê Bíblias de presente. Compartilhe dessa liberdade que nós temos de espalhar a palavra de Deus aqui neste mundo. Participe de projetos, de organizações como a Junta de Missões Mundiais para distribuir Bíblias no mundo. Mande a sua oferta. Mais do que isso, compartilhe com pessoas aquilo que você está lendo. Fala para elas, olha, eu estou lendo isto na Bíblia e tem sido maravilhoso para a minha vida. Compartilhe com as pessoas da sua casa, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho, com irmãos da nossa comunidade. E isso vai incentivá-los. Conte histórias para eles daquilo que você está lendo. Ao mesmo tempo, incentive-os a ler. Pergunte, você está lendo o quê? E, quem sabe, sempre fazendo essa pergunta, a pessoa vai começar a ler, no mínimo, para ter alguma coisa para te responder. Incentive a leitura, incentive os filhos a lerem, incentive o marido, a esposa a lerem a palavra de Deus. Mais do que isso, programe-se para ler junto com a pessoa a quem você está incentivando. Leitura em família, leitura com os colegas de trabalho, de repente na hora do almoço, combine, vamos trazer a Bíblia para na hora do almoço a gente ler, ou na hora de algum outro intervalo, combine com vizinhos. Fale, olha, vamos ter um tempo de leitura da Bíblia, quer ir lá em casa, ou posso ir na sua casa para a gente ler a Bíblia juntos? A gente lê um capítulo e tem um tempo lá de bate-papo. Isso é muito importante para que as pessoas consigam ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer para as suas vidas, e é somente quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, que nós de fato vamos entender e conhecer a voz de Deus. Eli teve esse papel importantíssimo de instruir. Nós, como cristãos, temos este papel também de instruir outras pessoas para que elas conheçam a palavra de Deus e conheçam a voz de Deus. Mas é claro, não foi só a atitude de Eli que contribuiu para que Samuel conhecesse a voz de Deus. A atitude de Samuel também foi muito importante. As duas coisas combinaram para que Samuel então conhecesse a voz de Deus. Qual foi a atitude de Samuel? Ele se mostrou disposto a seguir a orientação que Eli deu. Se você olhar o mesmo versículo 9, no finalzinho, diz que Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Foi isso que Eli disse para ele. E aí o versículo 10, ele vai fazer aquilo que Eli disse também para ele fazer. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E aí vem, então ele, Samuel, respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E aí então o Senhor vai falar com Samuel. Samuel já nos mostra aqui no texto como que ele era alguém autodisciplinado, como que ele era disposto, como que ele estava sempre pronto.
observaram no texto, no versículo 3, que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Isso aqui é uma nota para mostrar para a gente que todo este evento aconteceu possivelmente de madrugada, porque essa lâmpada ela era acesa no final do dia, por volta de 6 da tarde, e se apagava somente às 6 da manhã. E aí, então, se ela ainda não tinha se apagado, é a ideia de que talvez a chama já estava diminuindo e já era a madrugada. E olha só que interessante, na madrugada, possivelmente um adolescente, ele ouve uma voz e rapidamente ele se levanta e vai atender. Olha que disciplina. Hoje, se você pega um adolescente, isso é normal, tá? Não é crítica, é normal. Ao meio-dia você vai tentar acordá-lo e parece que ele morreu, ele parece que não está vivo. Você chama, chacoalha e ele não responde. E demora um tempão para acordar. Mas olha só, Samuel, possivelmente ainda um adolescente, ao ouvir um chamado na madrugada, ele está pronto. E ele se levanta, não só uma vez, mas 3 vezes, na madrugada. Eu não sei quantos aqui conseguem acordar rapidamente na madrugada, mas esse menino aqui fez isso. Isso mostra para nós a disciplina dele. E tendo o seu supervisor já praticamente cego, era ele quem tinha que fazer várias funções ali no lugar de Samuel, ou no mínimo acompanhá-lo. Era um garoto disciplinado. E ao receber a instrução, o que ele falou? Não falou nada, ele foi fazer. Samuel falou, olha, se te chamar de novo, Eli falou para Samuel, se te chamar de novo, só responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora vai deitar. Samuel foi e deitou. Ao ouvir a voz de novo, ele rapidamente falou, fala, porque o teu servo ouve. A gente encontra lá no Novo Testamento uma atitude diferente desta que teve Samuel. Jesus está conversando com um jovem rico. E esse jovem queria lá, seguir Jesus, saber como seria para ser alguém perfeito. E lá em Mateus 19, versos 21 e 22, Jesus responde a esse jovem, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Enquanto Samuel é todo disciplinado, pronto a obedecer, pronto a seguir as instruções, este jovem aqui no Novo Testamento já fica receoso. Mas vender tudo que eu tenho, mesmo ouvindo que eu terei um tesouro no céu, rapaz, é muito bom ter tesouro no céu, mas abrir mão do tesouro aqui da terra é complicado. Então ele vai embora triste e, ao que tudo indica, ele não segue as orientações. Infelizmente, não adianta ter somente um bom instrutor. É necessário seguir as instruções. E o que a gente encontra em Samuel é alguém que teve um bom instrutor e seguiu as instruções. No caso desse jovem, ele teve um ótimo instrutor, foi o próprio Jesus, mas ele não seguiu as instruções. A questão é o que você fará diante das instruções que têm sido dadas para você ler mais a Bíblia, para você buscar a Deus em oração, para conhecer a voz do Senhor. Qual será a sua atitude? Será de pronta obediência, como foi Samuel? Ou será, mas eu acho que ler a Bíblia inteira não é ideal, porque a gente fica meio fanático, sabe? Eu sei até que é legal o que é dito, mas eu acho que eu vou continuar do jeito que eu estou mesmo, ainda está dando para levar. O que você vai fazer? Há necessidade, se a gente vê a importância de conhecer a voz de Deus, de que nos voltemos para a sua palavra. E ao conhecermos a palavra dele, ele vai nos trazer à mente, quando precisarmos, as verdades que aqui estão escritas. Essa é a voz de Deus falando conosco. O que a gente vai fazer? Você consegue enxergar esta necessidade? Se você consegue, olha, seja disciplinado como foi Samuel e responda positivamente. Comece a ler as Escrituras Sagradas. Não só para dizer, eu já li tantas vezes, eu conheço e sei de tudo. Não, mas acima de tudo, para praticar aquilo que você conhece. A história que a gente lê aqui em 1 Samuel capítulo 3, o desfecho dela é um menino dizendo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Tomara que o desfecho da nossa história seja: fala, Senhor, porque o teu servo lê. Que eu e você possamos aceitar o desafio de ler a palavra de Deus. Se nós queremos ou conhecer a voz de Deus, precisamos nos dedicar a isso. E nunca é demais lembrar o valor que tem a palavra de Deus. Se você olha no Salmo 19, versos de 7 a 10, você vai encontrar quão preciosa é a palavra de Deus. Versículo 7 do Salmo 19 diz, tudo falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia, usando expressões diferentes, mas tudo referindo-se à Bíblia, a lei do Senhor é perfeita. A Bíblia, ela é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Percebe que só até aqui muita coisa que nós queríamos ter maior clareza, entender melhor as coisas. A Bíblia ilumina os nossos olhos. E logicamente aqui não é uma expressão com relação aos nossos olhos físicos, mas a ideia de uma visão espiritual. A palavra de Deus, ela dá sabedoria, ela alegra o coração. Quantas pessoas estão iniciando o ano, terminaram 2020 com o coração entristecido? A palavra de Deus alegra o coração, a palavra de Deus refrigera, restaura a alma. Tudo isso ela faz. Versículo 9, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor é limpa, diz o verso 9, e permanece para sempre. Uma coisa que me chamou a atenção lá em 1 Samuel, capítulo 3, é que depois das 3 vezes que o Senhor chamou Samuel, e agora então, instruído por Eli, Samuel vai deitar-se novamente. O versículo 10 diz que o Senhor voltou e permaneceu ali. O Senhor voltou e o Senhor permaneceu ali. E aí então o Senhor chama Samuel novamente. Digamos que fazendo uma espécie de ligando nessa ideia de que o Senhor veio e permaneceu com o texto do Salmo 19. A palavra do Senhor, ela é limpa, ela é pura e permanece para sempre. O profeta Isaías diz que tudo vai passar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Nós temos algo que é para sempre e que nos leva a conhecer a voz de Deus. Por isso é importante que você aceite o desafio de ler a palavra de Deus. Ao conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, você terá todos esses benefícios na tua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do medo, libertará da tristeza, libertará da falta de esperança. Ela vai ajudar, vai iluminar o seu caminho para que você consiga viver neste mundo tão conturbado. Lembra? Nos dias que Samuel estava vivendo, eram dias difíceis, mas a voz do Senhor se manifestou a ele. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, mas a palavra de Deus está aqui, permanece, pronta a se manifestar a todos nós. Só que fechada, ela não tem efeito. Você precisa abrir e ler. Fica o desafio. E ao lê-la, você conhecerá quem é o Senhor. Conhecendo quem é o Senhor, reconheça-o como o Senhor. E aí então você será salvo. Aceite esse desafio para a glória do nosso Deus e com certeza para benefício da sua própria vida. Em nome de Jesus, aceite esse desafio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E oramos para que todos nós tenhamos a atitude que Eli teve, instruir outros para que também possam, por meio da leitura da palavra, conhecer a voz de Deus. Que possamos ter a mesma atitude de Samuel, que aceitou a instrução de Eli e fez tudo aquilo que foi indicado, conhecendo assim a voz do Senhor. Hoje, nós somos instruídos a lermos a tua palavra para então aprendermos a conhecer a tua voz. Que aceitemos esse desafio para que
possamos usufruir dos benefícios que o Senhor nos oferece por meio da Tua palavra, da Tua voz, e para que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. Assim oramos, certos de que o Senhor já tem dado tudo o que precisamos e basta que respondamos positivamente aos incentivos que vêm de Ti. Obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar muito a tua vida. Aproveite agora o restante do tempo por meio do WhatsApp para as crianças enviarem os desenhos, os adultos participarem do nosso tempo de comunhão. Que o Senhor Deus abençoe a tua semana e fiquem todos na paz do Senhor.